Meus irmãos, você continua em oração, baixe sua cabeça, peça ao Senhor que possa estar nesse momento falando a você, abrindo teu coração, abrindo a tua mente, que a tua alma seja uma alma pronta para receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Continuemos em espírito de oração nesse momento. Senhor, nós estamos prostrados diante do Senhor. É momento em que o Senhor falará ao nosso coração. Nós já te cultuamos com os cânticos, com os louvores. Nós já falamos com o Senhor pelas orações. Nós já sentimos a tua presença. Sabemos que o Senhor é o Senhor de todos nós. E nós aqui nesta hora, nesse momento que precede a leitura da tua palavra, queremos invocar o teu Santo Espírito em nome de Jesus Cristo para estar aqui conosco, operando em nós sinais, prodígios e maravilhas, transformando o nosso coração, a nossa vida de tal forma que possamos crescer no Senhor, viver cada dia mais e mais com o Senhor e pelo Senhor. Dá-nos a tua instrução nessa hora. Abençoa o teu servo que está encarregado de transmitir essa palavra. Que a minha boca seja a sua boca. Que nós todos possamos no só Espírito ouvir, entender, compreender. E que nós permitamos que o teu Espírito Santo possa estar realmente trabalhando essa palavra em nossas vidas para o nosso crescimento, quer espiritual e vivencial. É o que nós te pedimos e nos entregamos plena e completamente em tuas mãos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos, como eu tenho dito todo domingo, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor a partir dos milagres de Jesus. Cada milagre tem uma lição poderosíssima. Jesus sempre promovia essas bênçãos tremendas para a pessoa ou pessoas. O objetivo era, sem dúvida nenhuma, libertar, curar e salvar. Mas também ele sempre fazia desse momento um momento de crescimento do povo, da fé, da confiança, da esperança, do ânimo. E nós, quando lemos a palavra de Deus, nós a temos aqui agora, com a mesma intensidade, aquela mesma palavra de Jesus, que foi liberada para algumas pessoas, para aquele povo, naquela época, quando nós a lemos aqui agora, é a mesma palavra, com o mesmo poder, com a mesma intensidade. Mas havia um público grande, geralmente muito grande, no entorno de Jesus. Alguns acreditavam, alguns criticavam, alguns ficavam estupefatos, admirados, alguns ficavam indiferentes, e alguns, as suas vidas eram transformadas de maneira plena. Como você está, meu irmão, diante da palavra do Senhor. Por isso que eu pedi que nós orássemos, para que nós pudéssemos nesse momento estar assim, o povo pronto para ouvir a palavra de Jesus. E para isso eu te convido a abrir Mateus capítulo 15. Enquanto você abre, estendo também nosso abraço fraterno a quem nos vê pela TV, pela internet. Que Deus te abençoe da mesma forma. E ao ouvir essa palavra, você também será edificado, tanto quanto cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é
bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Essa mesma passagem, meus irmãos, também é relatada por Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. Muito semelhante, com alguns adendos por parte de Marcos, dando ênfase em alguns pontos que nós vamos ver ao longo da pregação. Nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, um enredo de um encontro de Jesus que realmente espanta. A gente, quando olha para essa história, para esse enredo, não tem como não ficar perplexo com o que aconteceu naquele dia, naquele lugar, naquela hora. Meus irmãos, Jesus estava pregando em Nazaré, na cidade onde ele viveu um bom tempo. É naquela região ali onde ele estava, ali do norte da Palestina. Ele andou no mar da Galileia. Foi ali que ele fez os milagres das multiplicações, dos pães e dos peixes. E foi ali também que ele teve grandes embates com os religiosos da época, em discussões frenéticas a respeito da lei, a respeito da palavra que ele trazia, que aqueles homens tinham muita dificuldade de compreender aquilo que Jesus falava, por mais profundo que fosse. E ele está nesse momento vivendo algo assim. E ele se dirige, eu quero que o Bruno jogue para nós o mapa, para a gente ter uma ideia um pouco melhor. Apaga a luz aqui da frente, por favor. Aqui nós temos o mapa da Palestina. Mapa da Palestina nos tempos de Jesus. Jerusalém está aqui embaixo, ó. Aí vem subindo Samaria, fica ao norte de Israel. Aí você tem Decápolis, aqui onde ele também andou. Nazaré, onde ele viveu. Caná, onde teve aquele casamento. Aqui nós temos, esse pontinho aqui um pouquinho mais claro, é o mar da Galileia. Aqui a Galileia, Cafarnaum. E ele estava nessa região aqui que ele caminhou sobre as águas, aqui que ele fez a multiplicação dos pães, aqui que ele teve a discussão com esses homens, os escribas, os fariseus. E aí o texto diz que ele subiu aqui via norte e foi para a região da Fenícia, aqui na região de Tiro, nessa região, uma região que não tinha nada a ver com o Estado de Israel. Ok, meu irmão? Pode tirar para as das mãos. Por que ele subiu ao norte? Por que ele saiu? O texto diz para a gente, a partir dali retirou-se para os lados de Tiro. Marcos já fala que ele queria ficar um tanto quanto isolado. Ele entrou numa casa, não queria ser conhecido, não queria ser visto. Quais as razões pelas quais Jesus foi até essa região, subiu, saiu dali da Galileia, saiu daquela região com os seus discípulos? E ainda Marcos disse que ele não queria ser incomodado, não queria ser interrompido, queria ficar num contexto mais isolado, mais íntimo com os seus discípulos. A Bíblia não diz o que estava acontecendo, por que ele fez isso. Mas o fato é que ela afirma isso. Ele sai dessa região, vai para a região de Tiro, nessa cidade, nessa região, para ter um tempo mais isolado com ele próprio e com seus discípulos. Mas a fama de Jesus era uma fama que o precedia. Não é que chegava depois, o precedia. Na medida que ele começava a se deslocar em direção a uma região, não sei como que ele não tinha WhatsApp, não sei como que ele não tinha e-mail. O fato é que quando ele chegava numa região, as pessoas já estavam esperando. As pessoas já o esperavam naquela região. Mesmo, às vezes, contra a vontade dele. Na própria Galileia, naquele momento que ele fez a multiplicação dos pães, um pouco antes, ele diz aos discípulos que eles precisavam sair, se retirar para um lugar mais ermo. E quando chega naquele lugar ermo, estava lá uma multidão, mais de 5 mil pessoas esperando ele. Era assim, a vida de Jesus era assim, extremamente tumultuada pelas pessoas do seu entorno. E quando ele chega nessas regiões, o texto nos diz que ele é abordado por uma mulher. Mateus fala que era uma mulher cananeia. Marcos fala que é uma mulher sírio-fenícia, de tradição grega. E quando nós localizamos
Essa região, Sírio-Fenícia, é a região original daquela rainha lá do tempo de Acabe, a Jezabel. Aquela rainha terrível, aquela rainha que perseguia de maneira violenta os profetas, aquela rainha que instituiu no reino de Israel o culto a Baal, que colocou por todo o reino a estátua de Baal, para que pudesse adorar Baal, que quando recebia a adoração era um culto terrível, inclusive com sacrifício de crianças. Enfim, a situação é que essa mulher era daquela região. Mas essa mulher chega perto de Jesus, perto dos discípulos, e começa a falar algo interessante. Ela começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está sofrendo uma possessão demoníaca horrível, terrível. E ela começa a bradar, a gritar perto de Jesus, para que Jesus pudesse atendê-la. A fama de Jesus era uma fama de um homem muito poderoso, muito bondoso, muito meigo, que lidava com as pessoas mais simples, lidava com os pecadores. Não era uma pessoa que discriminava homem e mulher, conforme a cultura da época. Era um homem que não tinha nenhum procedimento com o rico ou com o pobre. Ele ia almoçar e jantar na casa de um rico, assim como ia na casa do pobre. Ele atendia as mazelas de um homem de culto, como Nicodemos, e atendia pessoas extremamente simples. Era um homem que, de fato, quando falava, impunha respeito, não pelo que dizia, mas porque o que ele dizia as pessoas sentiam no coração que ele falava. Não era meramente um discurso retórico, mas era alguém que falava o coração. E as pessoas não tinham como não perceber isso, porque o coração é o coração. E as pessoas sentiam a palavra no coração. Então é impactante. Ele era um homem das multidões. Era um homem que amava. Era um homem que atendia. Era solícito. Essa era a fama de Jesus. E essa mulher, por certo, ao se referir a Jesus como o filho de Davi, ou seja, o Messias, o esperado, mesmo sendo uma mulher não judia, ao falar isso, é porque algum conhecimento ela tinha. Ela conhecia, às vezes até mais do que os próprios judeus, que o ignoravam, que o repeliam. E ela chega perto de Jesus. E eu não creio que de fato ela pudesse estar falando essa frase de maneira puramente política. Ou seja, vou falar isso porque isso vai impressioná-lo. Ela, quando diz filho de Davi, ela está dizendo: o filho de Deus, filho de Deus, veja a minha causa, filho de Deus. Qual era o problema dela? O texto diz que a filha dela, a filhinha dela, estava possessa por um demônio terrível. O texto não diz o que esse demônio fazia com ela, mas quando tem essa palavra horrivelmente dominada, a gente começa a ter a intensidade do que acontecia com essa menina. Não sei quantos aqui já teve experiência com o endemoniado. Se alguém teve, pode ter um pouco da dimensão. Se não teve, é horrível, é terrível. Eu tive a oportunidade de expulsar um demônio de uma criança. Eu fui chamado para ir numa família onde havia uma criança endemoniada. Aliás, foi duas crianças diferentes, mas uma me chamou muita atenção. Uma criança pequena, talvez uns 5, 6 anos, menino. E quando eu chego naquela casa, só eu e os pais daquela criança, realmente aquela criança era uma criança extremamente irrequieta, muito irrequieta. E não havia como se comunicar com a criança. E os pais já disseram para mim na hora que já tinham feito tudo, com médico, psicólogo, psiquiatra, e nada tinha trazido paz àquela casa. Aquela casa era uma casa extremamente tumultuada, perturbada, e aqueles pais, o sofrimento era estampado nos seus rostos. E quando
nós começamos a conversar, aquela criança realmente extremamente ativa ali, mas uma atividade diferente. E nós estávamos na sala, e essa criança foi para um cômodo do lado. Enquanto nós conversávamos, começamos a orar com os pais. Comecei a orar com os pais. A criança começou a gritar lá numa voz diferente: não ouça o que ele fala, não dê ouvido ao que ele está falando, tudo que ele está falando é mentira. E ela gritava cada vez mais alto. Criança, 5 anos, 6 anos, uma voz diferente. E aquela criança começou a gritar. De repente começamos a ouvir um barulho forte. Eu fui até a sala, ele estava debaixo da mesinha da sala, mesinha de sala, pequena, baixa, e com os 2 pés ele batia com os pés para cima e empurrava aquela mesa. Ele não tinha força para aquilo, e aquela mesa subia com a força que ele dava com os pés daquela mesa, e empurrava, e ele gritava: não ouça o que ele fala, o que ele está falando é mentira. E quanto mais eu orava, mais ele gritava. Em dado momento, eu parei para conversar com os pais chorando. Eu fui até a criança e comecei a orar e repreender aquele espírito naquela criança. E a criança começou a gritar e a grunhir. Ela grunhia. E eu tiro a criança debaixo da mesa. Ela se agarra na minha perna. Os pais querem intervir e falam: não, deixa. E a sensação que eu tinha é que ele ia me morder. Eu repreendia e ele ficou estático. E no momento que eu comecei a orar e repreender, ele se agarrou na minha perna. Eu vi que ele se soltou, o corpo dele se soltou. E quando ele se soltou, eu repreendi mais uma vez, o abracei, o abençoei, e ele ficou quietinho. Ele não saiu da minha perna. Os pais queriam tirar, eu falei: deixa ele. E ele ficou o tempo todo abraçado à minha perna, mole. Ele não saiu da minha perna, abraçado na minha perna o tempo todo, depois que aquele espírito maligno saiu daquela criança. Às vezes é difícil de entender como um espírito maligno pode se apossar de uma criança. Adulto já é terrível, adulto já é complicado. Tive algumas experiências de expulsar de adultos, não foram poucas. É difícil a visão, ver como que pode um ser humano ficar sob o domínio pleno, físico, emocional e intelectual, completamente dominado. É difícil. Aquela mãe, quando chega para Jesus, ela diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. A palavra horrivelmente dá a intensidade do problema. A intensidade do problema. Eu fico a imaginar como é que essa mãe pode deixar essa menina sozinha ou com alguém para ir até Jesus. O desespero dela, a necessidade que ela tinha de ver a sua filhinha liberta, a fez deixar e seguir em busca de ajuda, de solução, de libertação, porque ela tinha ouvido falar que Jesus, o libertador, estava por ali. E seria completamente inédito Jesus estar naquela região, inédito. As andanças de Jesus eram bem mais ao sul de onde ele estava, mas ali estava Jesus, e ela busca Jesus, e o termo que ela usa é impactante: filho de Davi, tem misericórdia, porque a minha filhinha querida, está completamente dominada por um espírito maligno. Mas os fatos que sucedem, meus irmãos, os fatos que vão acontecendo, realmente me deixa, toda vez que eu leio esse texto, me deixa perplexo. Eu fico a imaginar que situação dramática se deu ali. Dramática. Porque no momento que ela começa a clamar, Jesus não responde nada. Nada. Simplesmente ignora a situação. Os discípulos vêm conversar com ele e dizem assim: Senhor, despacha essa mulher, porque ela não para de ficar gritando atrás da gente. Faça alguma coisa. E aí vem, irmãos, a segunda resposta de Jesus, que deixa a gente intrigado diante da situação.
diante da situação. O versículo da sequência diz que Jesus responde aos discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Essa mulher sabe como a sua filha está em casa, sabe que ninguém conseguiu resolver o problema dela, sofre conjuntamente as dores da filha, entra em desespero pelo problema que não tem solução, e quando ela encontra a solução não lhe responde. Por isso que o tema dessa nossa palavra de hoje é: enquanto a resposta não vem. Enquanto a resposta não vem. Irmão, quantas vezes nós temos que clamar, temos clamado, pedido por misericórdia, pedido que Deus venha ao meu encontro, venha atender a minha necessidade, a minha ou daqueles que estão ao meu redor, e não há resposta. Parece que Deus está surdo, não ouve, não responde. Será que Ele não percebe o tamanho da minha angústia, o tamanho da minha aflição? Aquela criança estava realmente dominada. E o domínio das trevas, meu irmão, ele deixa as pessoas ao redor completamente caído. Porque é terrível. Imagina quando você vê uma pessoa que você ama, dominado pela mente, pelas emoções e pelo corpo, tudo. Essa mãe vai em busca da solução, e a solução chama-se Jesus Cristo. Ela implora, ela pede. Qual a resposta? Nenhuma. Absoluta indiferença. Quando nós pensamos que isso vem de Jesus, é difícil a gente compreender que este homem, este bondoso homem, este poderoso homem, que andava no meio fazendo maravilhas, andava no meio das pessoas curando, libertando, salvando, cuidando, orientando, fortalecendo, animando, de repente não faz nada. Não faz nada. E para completar, os discípulos, parece que entrando nessa situação, diz: despede logo, que ela está perturbando, manda ela logo embora. Eles não disseram: resolva o problema dela. Eles disseram: se livra dela, vamos se livrar do incômodo. A situação está ficando um tanto quanto constrangedora. Faça alguma coisa para se livrar dela. Por quê? Eles têm essa conduta, essa atitude? Porque ela não era judia, ela era fenícia, ela era uma mulher que eles tinham um desprezo muito grande. Talvez até mesmo eles pensassem: de fato Jesus tem razão de não dar atenção a essa mulher. Eles não estavam olhando para o que havia de grave na situação e no coração daquela mulher. E não estava observando ainda que ela, diferentemente de muitos deles, não do digo dos discípulos, mas dos judeus, olhavam para Jesus como Messias. Como Messias. A maioria esmagadora do povo negavam Jesus como Messias, apedrejavam Jesus quando diziam que era filho de Deus, queriam matá-lo. E aquela mulher fenícia dizia: Jesus, filho de Davi, o Messias, o Salvador, tem misericórdia da minha vida e da minha filha. Tem misericórdia. Às vezes, meus irmãos, é muito doloroso para nós outros termos que estar orando, pedindo, e a gente não vê a ação contundente de Deus em nosso favor. As tribulações que chegam na nossa vida às vezes são prolongadas. As situações às vezes são incômodas. Às vezes a gravidade é maior do que a gente pensa ou que percebe, mas está aí infligindo a nossa vida, prejudicando a nossa vida, influenciando a nossa vida. Às vezes é um ente querido, que é o caso dessa mulher,
um ente querido que passa por uma dependência, uma situação grave, uma situação difícil, a gente fica impotente, a gente quer resolver, não consegue, a gente quer atender, não pode, porque vai além das nossas forças, vai além do que eu posso fazer, e aí eu dependo plenamente de Deus, oro e nada acontece, suplico e nada acontece. Mas Jesus, meu irmão, minha irmã, Jesus é onisciente, e pela sua onisciência, Ele conhece intimamente cada um de nós. E é claro que Ele conhecia claramente o coração daquela mulher. É claro que Ele conhecia claramente o coração daqueles homens que estavam ao seu redor. Mas a história não para. Porque se parasse só aí, já era uma história difícil de ser assimilada, difícil de ser aceita. Mas quando Ele dá essa resposta para os discípulos, a mulher escuta. Marcos dá a entender com clareza que ela ouviu essa resposta de Jesus. Mateus não fala muito, mas Marcos fala. Marcos fala que ela ouviu essa resposta de Jesus, que provavelmente tenha sido dado para os discípulos, não para ela, mas ela ouviu. E ao ouvir, Marcos diz que ela se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor! Quando ela fala Senhor, ela está falando Deus. Senhor! Tem compaixão, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. O texto de Marcos diz que ela se prostra aos pés de Jesus. Ela acabou de ouvir uma frase pesada de Jesus, dizendo que ela não será atendida, porque o tempo de Jesus é para os judeus, não é para os não judeus. Essa é a frase que Jesus falou, que Ele não tem tempo para cuidar daquelas pessoas que não sejam judias, naquele momento. Ainda que ela ouvindo essa frase, que deveria ser uma frase definitiva, encerraria ali o diálogo. Se eu quero conversar com alguém, eu preciso de uma favor de alguém, esse alguém diz: eu não tenho tempo para você. Pronto, acabou o diálogo. Entretanto, ela vai e se prostra aos pés de Jesus. Aí ela clama de uma maneira intensa, pedindo misericórdia, pedindo compaixão. E aí vem Jesus e dá uma outra resposta. Outra resposta muito complicada. E aí dá a resposta para ela diretamente. Para ela. Às vezes a gente para pensar nessa resposta de Jesus e temos dificuldade para entender aquele momento. Eu confesso, dificuldade para entender aquele momento. A resposta de Jesus é: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Essa mulher está aos pés de Jesus, clamando misericórdia, clamando compaixão. E qual é a resposta que vem? Para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Meu irmão, aqui a gente tem uma bifurcação de interpretação. Qualquer uma das duas, uma mais amena, uma outra terrível, muito mais pesada, mas qualquer uma das duas, extremamente difícil aceitar uma frase como essa. A primeira, mais amena, é que quando ele fala cachorrinhos, ele está dizendo um animal de estimação. Cachorrinho, um animal de estimação da casa. Mas não tira o peso da implicação dessa frase. Ele está dizendo para essa mulher: não é bom dar as bênçãos para vocês, porque eu tenho que dar para os da minha casa. E chama a mulher e a sua família de cachorro. Cachorro. Por mais que ainda seja uma expressão meio diminutiva, no sentido de chamar mais carinhosa, mas ele está dizendo que a família dela é comparada a cachorrinhos. Uma outra interpretação desse texto leva realmente para entender que Jesus de fato disse: não é bom dar a bênção para aqueles que não são filhos de Deus, são do povo de Deus, e são como cachorros. Como cachorros. Agora, se põe no lugar dessa mulher. Se coloca no lugar dessa mulher. Ela está diante de Jesus, abrindo o seu coração, se derramando diante dele,
declarando que Ele é o Messias, declarando que Ele é Senhor, e vem uma resposta dessa, vem uma afirmação desse porte. Meu irmão, olha, se sou eu ali, o sangue italiano, e vem um negócio desse, eu já ia estourar. Eu já estourava, eu confesso, eu já estouraria. Que isso? Quem disse que esse homem é bondoso? Quem disse que ele é misericordioso? Onde é que está? Onde é que está o amor? Onde é que está a bondade? Para falar que a minha filha é comparada a uma cachorra? Que a minha família é como se fosse uma cachorrada? Como assim? Como assim? Por certo, o diabo encerraria ali, já levantaria, ia sair chutando os cachorros pelo caminho. Com certeza, iria chutando os cachorros pelo caminho. De raiva, de rancor, com o coração extremamente magoado, com o coração extremamente revoltado. Iria chegar em casa com todo esse espírito, com uma certa razão, e encontrar o que em casa? Um demônio feroz, um demônio agressivo, um problema por demais intenso, um problema agressivo. De que adiantaria a minha raiva, o meu rancor, a minha mágoa, o meu ressentimento? Porque aquilo que eu senti, eu vou chegar em casa e vai piorar ainda mais. Porque lá em casa está esperando um demônio. Um demônio. E o que é pior, um demônio no corpo da minha filha. Isso seria uma atitude mais do que normal. Mas qual foi a atitude dessa mulher? Qual foi a atitude dessa mulher? Na hora que Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Nós temos que aprender muito com essa mulher. Nós temos que olhar para essa mulher e ver nessa mulher uma professora de alta estirpe. Porque as emoções humanas estão aqui estampadas. As emoções humanas estão aqui escancaradas. Nós estamos aqui escancarados porque por muito menos nós estouramos. Por muito menos nós nos revoltamos. Por muito menos nós nos posicionamos contra as coisas de Deus. Por muito menos nós dizemos: Deus não gosta mais de mim, não quero mais na igreja. Por muito menos nós nos colocamos numa posição de olhar para Deus como um algoz e não como um abençoador. Com muito menos nós nos revoltamos. Mas essa mulher tem uma resposta para Jesus. Ela diz: olha lá comigo. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Naquela hora, meu irmão e minha irmã, ela está dizendo para aqueles homens que estão ao redor dela, ela está dizendo: ainda que eu tenha sido, a princípio, seus olhos humanos, injustiçada aqui, eu estou debaixo da autoridade de alguém que tem poder para fazer o que quiser. Tem poder para fazer o que quiser. Ela começou dizendo: este é o Filho de Davi, este é o Senhor. Ainda que a resposta tenha sido dura, ela recebe aquilo e se põe, como ela está de joelhos, e diz uma palavra humilde, uma palavra amorosa, uma palavra de quem realmente quer a solução do seu problema. E essa mulher está adorando. Essa mulher está tomando uma postura de temor e tremor, de respeito, mas essencialmente de perseverança diante de Deus. Perseverança diante de Deus. Como eu disse, humanamente falando, ela tinha todos os motivos para explodir, sair dali com toda a raiva do mundo,
chegar em casa e encontrar o demônio esperando ela. Mas naquele momento, ela dá uma resposta meiga, branda, sábia e cheia de temor. O que ela ganha? Qual é a solução na sequência? Uma frase, uma entonação de Jesus. Ó mulher, grande é a sua fé. Ó mulher, grande é a sua fé. Até aquele momento, Jesus, por algum motivo que só Ele sabe, a gente pode interpretar agora após esse momento, que Ele conhecia perfeitamente o coração dela e queria mostrar para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, principalmente os seus discípulos, que o amor de Deus transcende cultura, transcende fronteiras, transcende qualquer tipo de situação, mas que exige de cada um de nós fé e perseverança. Fé e perseverança. Aquela mulher estampou diante de Jesus uma fé praticamente inabalável, porque os ventos que vieram para cima dela nesse epílogo todo era para realmente fazer com que ela deixasse para trás a Jesus e aos discípulos e fosse embora desiludida, desanimada, desalentada. Mas ela demonstrou duas coisas: fé e perseverança. O que é impossível para Deus? O que Deus não pode fazer considerando a sua autoridade? Meus irmãos, essa mulher nos ensina de maneira contundente que às vezes estamos passando por alguma situação que Deus permite, porque conhece o nosso limite, e vai permitir que você continue tendo que lutar e lutar. Agora a vitória é tua, a vitória é do Senhor com você e você com Deus. Essa passagem nos mostra isso, que Jesus disse para essa mulher: vai, porque o demônio já não está mais com a sua filha. E ela, quando chega em casa, Marcos dá esse detalhe, ela chega em casa, vê que a filha já está em calma, liberta, deitada na cama, tranquila e serena. E quando que aconteceu isso? Ela percebe que aconteceu exatamente no momento que ela estava lá com Jesus. Como é que aconteceu a libertação dessa menina? Em nenhum momento o texto diz que Jesus falou assim: demônios, sai! Nem Marcos e nem Mateus. Nenhum dos dois tem a afirmação que Jesus deu a ordem para sair. Jesus só disse: já não está mais. Foi isso que Jesus respondeu: vai, porque já não está mais endemoniado. Como que procedeu-se ali a libertação? Quando Jesus diz assim: oh, que fé tem essa mulher, naquele momento a fé daquela mulher promoveu a libertação da sua filha. A fé daquela mulher, a sua forma resoluta de confiar em Deus, ainda que não estivesse tendo as respostas que ela esperava, ainda que ela não estivesse tendo a manifestação que ela esperava, mas a sua fé inabalável estava diante daquele único que podia resolver o problema. Então Jesus disse: vai, porque a tua filha já está liberta. Quem realmente promoveu a libertação da sua filha não foi uma palavra de Jesus dizendo: sai, demônio dessa criança. Ainda que ele tenha autoridade de fazer isso, não importa se está junto ou longe. O fato é que a fé daquela mulher, a esperança daquela mulher, a convicção de que aquele momento era o momento da solução da sua vida, realmente foi a solução da sua vida. Ó mulher, grande é a tua fé. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós podemos estar vivendo problemas graves, difíceis, às vezes não tão graves. Às vezes nós estamos percebendo pessoas ao nosso redor vivendo situações complicadíssimas. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Jesus deixou essa passagem escrita para que nós tivéssemos esse entendimento, que muito pode a oração persistente de um justo. Muito pode a oração persistente de um justo.
Às vezes nós começamos a orar e desistimos no meio do caminho, porque as pessoas, a situação talvez não esteja vindo numa solução que nós esperávamos, seja na forma ou no tempo. Mas esse texto nos ensina que a gente não pode parar jamais de buscar em Jesus a solução para a nossa existência, seja de cunho pessoal, seja de cunho relacional com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se não for assim, o desfecho dessa história tem que ser outro. Está aqui registrado, para que nós aprendamos que nunca, mas nunca, podemos parar de orar e buscar o Senhor. Então, é verdade. Em outra passagem do apóstolo Lucas diz: batei e abrir-se-vos-á, busque e achareis. Porque é através das nossas orações que nós realmente vamos encontrar as soluções que nós almejamos, quando nós confiamos em Deus, quando nós adoramos o Senhor, quando nós abrimos nosso coração para Ele. Essa mulher, ela fez tudo isso. Ela buscou, ela proclamou que Jesus Cristo era Senhor da vida dela, e era filho de Davi, ou seja, o Messias. Ela se prostrou aos pés de Jesus, ela abriu o seu coração diante de Deus, abrindo qual era a sua situação, e não desistiu. Não desistiu. E qual foi a forma de Jesus retribuir tudo isso? Libertação, solução. Por isso, meus irmãos, que nós temos que estar assim prontos a orar insistentemente. Eu quero te convidar a ficar em pé. Quero te convidar a você ficar em pé nesse momento. Essa mulher nos ensina 3 coisas: fé, esperança e perseverança. Fé, esperança e perseverança. São 3 atributos que nós podemos ter e devemos ter. Quando nós nos posicionamos com Deus e diante de Deus, qual é a sua situação? Sua situação está onde? Está com você próprio? Está com seu filho, da sua filha? Está com seu ente querido? Está com seus pais? Está com quem? Está com seu irmão? Está com sua irmã? Onde está a sua necessidade? Essa mulher viajou para chegar na presença de Jesus, porque ela tinha uma necessidade com a sua filha. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu momento? Qual é a sua questão? Se for de cura, se for de libertação, se for de salvação, se for de restauração de relacionamentos, se for realmente em busca de paz de espírito, se você está sendo acomedida por qualquer tipo de ação emocional, como uma depressão, como uma dificuldade emocional, se a sua situação for financeira e você sente que não tem o que fazer, se você está vivendo realmente algo na sua casa, com entes queridos, e você gostaria que tivesse uma libertação, uma cura, meu irmão, minha irmã, façamos como essa mulher. Vamos até Jesus, proclamando que Ele é Deus, que Ele é Senhor, declarando que Ele tem poder para fazer qualquer coisa, e a minha causa, a minha situação, para Ele é algo completamente, plenamente possível de ser resolvido. Basta Ele olhar para dentro de nós e ver a nossa fé. Eu não creio que Jesus pode se condoer com o nosso choro, com as nossas lamúrias. Eu não creio que Jesus possa se condoer com a intensidade do nosso problema. O que mudou a situação nessa história dessa mulher foi a manifestação da fé, a manifestação da perseverança e da esperança. Foi isso que moveu o coração de Jesus. Não foi a lamúria, não foi o choro, não foi os gritos. Às vezes nós achamos que é porque o nosso problema é muito grande, é muito pesado, que Deus vai se condoer. Ele disse: no mundo vocês vão ter tribulações. Faz parte da vida ter tribulação, faz parte da vida ter provação, faz parte da vida ter problemas e dificuldades. Aonde está a diferença então? A diferença é quando nós vamos a Deus com fé. Essa mulher tinha fé. Ela sabia se havia alguém que podia resolver o problema dela, esse alguém era Jesus.
Não importa como ele estava se referindo a ela, não importa como ele estava se manifestando a ela, não importa qual era o tipo de resposta que ele estava dando, se é que ela dando uma resposta, não importa. Se havia alguém que podia resolver, esse alguém era Jesus. Se há alguém que pode resolver a sua causa, é Jesus. Se há alguém que pode resolver o seu coração deprimido, é Jesus. Se há alguém que pode resolver a sua situação de enfermidade, é Jesus. Se há alguém que pode resolver os seus relacionamentos, é Jesus. Se há alguém que pode sustentar a tua vida, é Jesus. É Jesus. Mas é preciso chegar a Ele com fé, com esperança e com perseverança. Fé é a convicção de que vai acontecer o melhor. Esperança, eu continuo aqui na frente de Jesus, não abro mão, não saio daqui. Perseverança, vou ficar insistindo até a hora de ver a solução acontecendo. Não vou parar de orar, não vou parar de interceder, não vou parar de buscar perseverança, mas eu persevero com esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E fé, eu sei que Ele é o Filho de Deus. E se há alguém que pode resolver isso, esse alguém é Ele. E o lindo dessa história, que era essa mulher, por mais que uma mãe que faz qualquer coisa pela filha, sem dúvida, mas era uma oração altruísta. É para o outro. É para o outro. E quando nós nos posicionamos assim, irmãos e irmãs, o poder do céu se abre em nosso favor. Baixe sua cabeça, coloca diante de Deus questões tuas: fé, esperança e perseverança. E o poder do Altíssimo se manifestou na vida dessa mulher. Gerou vida, gerou libertação, gerou alegria, gerou de novo naquela casa a paz de Cristo que excede todo entendimento. Aquela criança voltou a correr, aquela criança voltou a ser livre, aquela criança voltou a ser uma pessoa agradável, aquela criança voltou a ser uma pessoa que estava no colo da mãe. Eu sei que você quer estar no colo do Pai. Eu sei que você quer o colo do Pai nesta hora. Se coloque, meu irmão, minha irmã, como esta mulher. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu te imploro, eu te busco, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor pode fazer. Tu és Jesus, o Filho de Deus. Tu és o meu Senhor. Tu és o que cura, Tu és o que liberta, Tu és o que salva. E por isso eu te engrandeço, por isso eu te adoro, por isso eu estou diante do Senhor, prostrado, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu preciso nesta hora. Isto é fé. Isto é fé. E porque eu tenho fé, eu já te agradeço, querido Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, encolhe agora, meu Deus, cada oração, cada intercessão, cada uma das questões que estão sendo colocadas nesse momento ao Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente. E agora o teu povo, meu Deus, está colocando as suas causas ao Senhor agora, porque é o Senhor que tudo pode. E como eu creio nisso, ó Deus, como eu creio nisso, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer maravilhas nessa noite, como o Senhor já está fazendo, meu Deus. Eu te louvo, Pai, eu te louvo, Senhor Jesus, eu te louvo, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor está derramando no teu povo nesta hora. Eu sei que nesta hora o Senhor está derrubando por terra toda a depressão. Eu sei que nessa hora o Senhor está curando toda a ansiedade destemida. Eu sei que nessa hora o Senhor está libertando dessa enfermidade. Eu sei que nessa hora o Senhor está tirando, Deus, aquilo que está impedindo a vida dessa casa, a vida dessa família. Eu sei que o Senhor está trazendo agora, meu Deus, o equilíbrio para as finanças dessa casa. Eu sei que o Senhor está trazendo agora, meu Deus, o refrigério para as dores que o Senhor tem percebido nesta casa. Eu sei, Senhor, que o Senhor está curando
essas enfermidades que têm assolado essa família, esta casa e as pessoas que estão aqui, Senhor. Por isso eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, no santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. E ao sairmos por aquela porta, Senhor, nós estaremos saindo livres, libertos, completamente curados, como aquela mulher saiu da presença de Jesus, com a convicção que a sua filha estava plenamente curada, liberta. É assim que nós vamos sair desse recinto hoje. É assim, Senhor, que nós vamos sair daqui, conscientes, convictos de que a libertação chegou na nossa casa. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Olhem para mim aqui, meus irmãos. Levanta a sua mão assim. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz, a libertação, a cura, a solução. Porque nós estamos orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja na sua mente, na sua alma, em nome de Jesus. Que a confiança está restabelecida na sua alma, na sua mente, em nome de Jesus. Que você possa dar glória a Deus, que você possa dar louvores a Deus pela causa respondida nesta noite. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todo mundo diga amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos queridos.